Queridos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido-vos para ficardes de pé, a fim de procedermos à leitura do texto bíblico esta noite em reflexão, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, os versículos 13 a 17. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vamos todos repetir o versículo 17 juntos, bem alto. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você tem certeza disso? Tem consciência disso? Vive de modo coerente com esta verdade? Sua vida está nas mãos de Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que disse a João: eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave da vida, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre, eu estou no controle. Você tem certeza que Jesus está no controle? Senhor Deus, não temos dúvida de que Tu estás no controle, mas confessamos que às vezes duvidamos se Tu te importas, se Tu nos ouves, se Tu nos atendes e até se Tu nos amas. Que toda dúvida seja arrancada, extraída, desarraigada hoje da mente e do coração de todos nós, em nome de Jesus, que está no controle e que nos ama. Amém. Podem sentar, queridos. Jerusalém estava lotada, era festa da Páscoa, uma das festas prediletas ao lado da festa dos tabernáculos. A Páscoa era uma das festas mais importantes, fora estabelecida por Deus naquela noite, a última noite, passado em território egípcio, na noite em que o anjo da morte entrou na casa dos egípcios e matou os seus primogênitos, mas respeitou a marca do sangue do cordeiro que estava na verga das portas das casas dos hebreus. E desde aquele tempo,
foi estabelecido por Deus como memorial eterno, que a cada ano, no dia 14 do mês de Abib, mais ou menos entre abril e maio, as famílias se reuniriam, cada uma na sua casa. Um cabrito seria imolado e comido assado, com ervas amargas, para lembrar o período de sofrimento, e com pães asnos, pães sem fermento. Páscoa. Naquele ano as coisas estavam ainda mais movimentadas e complicadas, porque a Páscoa, o dia 14 de Abib, ia coincidir com um Shabat, um sábado, e Jerusalém já enchia por causa do Shabat, e agora era um Shabat que ia acontecer na mesma data de uma Páscoa. A cidade estava lotada. Obviamente, não havia lugar para todo mundo, não havia lugar nem para a maioria das pessoas. Só quem tinha parente lá dentro da cidade é que podia aventurar alguma vaga em algum cantinho da casa. A maioria dos peregrinos tinha que se valer do Monte das Oliveiras, que ficava do lado de fora da cidade, separado de Jerusalém pelo vale de Cedron. O Monte das Oliveiras era adequado por duas razões. Primeiro, ele era comprido e tinha muitas árvores, muitos pés de oliveira, daí o seu nome, e estas muitas árvores propiciavam lugares onde as pessoas podiam acampar, se arranchar, se proteger. E também ele ficava bem pertinho de Jerusalém. Ele ficava dentro dos 838 metros, que era o máximo de distância que podia ser percorrida por um judeu num dia de sábado. Chamava-se a jornada de um sábado. Ninguém podia andar mais do que 838 metros. É por isso que Jesus e seus apóstolos, que estavam hospedados na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, lá em Betânia, tinham vindo e agora estavam acampados no Monte das Oliveiras. A cidade estava um fuzuê, os mercados lotados, as pessoas comprando os produtos que haveriam de ser consumidos naquela semana que começava com a Páscoa e se chamava Semana dos Pães Asmos, e ia desde o dia 14 de Abib até o dia 21. As casas, além de cheias de hóspedes, estavam uma tremenda confusão, porque as mulheres e os empregados estavam esfregando a cozinha até não mais poder. É que eles tinham que esfregar tudo: chão, parede, porta, janela, mesa, cadeira. Dentro do possível, as panelas, os pratos e os talheres eram substituídos. Quem não tinha recursos para
substituir os talheres, os pratos e as panelas, tinha que mergulhar na água fervendo várias vezes para retirar qualquer resquício de fermento. Estava começando a semana dos pães asmos. Lá no templo era outra confusão. É que eram centenas, quem sabe milhares de cordeiros e de cabritos que teriam que ser imolados para serem comidos na janta da Páscoa, na refeição da Páscoa. E eles não podiam ser imolados a qualquer hora. Havia uma hora estabelecida, era a hora nona, o que deixava muito pouco tempo, porque o sol ia se pôr na hora 12ª, portanto eram 3 horas apenas, e tinha que organizar o esquema para dar tempo a sacrificar todos os cordeiros que seriam consumidos nas casas. Os chefes dos sacerdotes, o sumo sacerdote e os líderes da igreja não estavam lá para ajudar. É que desde a madrugada eles estavam envolvidos numa outra missão. Desde o início da madrugada, eles estavam envolvidos na tarefa de condenar um homem à morte. Era um galileu que vinha da cidade de Nazaré, chamado Jesus. E eles estavam dedicados à tarefa de condenar Jesus, porque Jesus, para eles, era um herege. Jesus não respeitavam, na concepção deles, o nome de Deus. E constantemente Jesus estava pronunciando o nome de Deus, aquele nome que Deus dissera a Moisés: eu sou o que sou. O meu nome é Eu Sou. Os judeus não pronunciavam esse nome, não se julgavam dignos ao pronunciar, mas Jesus Cristo usava esse nome a toda hora, referindo-se a si mesmo. Quando ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, esse eu sou que ele disse era o nome de Deus. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, ele usou o nome de Deus. Quando ele disse: eu sou a fonte de água viva, ele usou o nome de Deus. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele usava o nome de Deus. Os sacerdotes iam à loucura. E para piorar, ele ainda dizia: eu e o Pai somos um. É por isso que eu digo eu sou, porque eu e o Deus eu sou, somos um. Eu sou o filho dele. Não tinha outro jeito, tinha que ser morto. Essa era a decisão da igreja daquela época. É verdade, ele fazia umas coisas que ninguém conseguia fazer. Ele transformou água em vinho numa festa lá em Caná da Galiléia, mas pouquíssimas pessoas ficaram sabendo do fato. Ele multiplicou outra vez pães e peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, e uma outra vez
para alimentar uma multidão de 4.000 pessoas, contando só os homens. É verdade, ele também tinha a capacidade de dizer a um paralítico: levanta e anda. E o paralítico ficava em pé de um salto, e ele ainda mandava que o paralítico levasse a cama nas costas, para não ficar dúvida de que ia precisar de fisioterapia. Ele dizia ao cego: vê, e o cego ficava vendo, e teve uma vez que ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, botou no olho do cego, e o cego ficou curado. Leproso ele tocava, e a pele do leproso ficava como pele de criança. E teve uma vez que ele chegou em Betânia, e um amigo dele tinha morrido, já fazia 4 dias, chamava-se Lázaro, estava sepultado, cheirando tão mal que a irmã Marta não queria permitir que se abrisse o túmulo, mas ele mandou que o túmulo fosse aberto, e deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto, cheirando mal, apodrecendo, saiu para a vida e vivo. E no mar da Galileia ele pintou e bordou. No mar da Galileia, um dia de tempestade, ele disse: aquietai-vos. E as ondas se acalmaram. E teve uma noite que ele andou por cima das águas, em noite de tempestade. Mas mesmo assim, ele precisava ser morto. E era a isto que Anás, Caifás e os membros do Sinédrio estavam dedicados desde a madrugada. Mas como o Sinédrio não podia se reunir de madrugada, eles fizeram uma outra reunião no início da manhã, apenas para homologar o que eles já haviam decidido: Jesus tinha que ser morto. Depois de fazer aquela sessão fajuta, com testemunha falsa e incompetente, porque até para mentir eles não sabiam mentir de uma forma convincente, partiram em direção à fortaleza Antônia, onde estava alojado Pilatos, para exigir de Pilatos a crucificação para Jesus, porque só Roma podia autorizar a pena capital. Chegaram à porta da fortaleza Antônia, chamaram Pilatos fora, e quando Pilatos saiu, encontrou uma multidão liderada pelos chefes religiosos, doutores da lei, sumo sacerdote, seus discípulos, e um homem amarrado, já esbofeteado, cuspido. E eles disseram: trouxemos este homem para que ele seja crucificado. Pilatos disse: qual é a acusação? Disseram: esse homem viola o sábado, e este homem diz ser filho de Deus, o que é contra a nossa religião. Pilatos disse: e daí? Não vejo nele crime algum, não vou mandar matar de jeito nenhum. Aí eles disseram: se ele não fosse culpado, não o teríamos trazido. Pilatos disse: eu vou fazer o seguinte, mesmo não vendo nele crime algum, eu vou mandar açoitá-lo e vou soltar. Eles disseram: se tu soltas a ele, não és amigo de César. Aí Pilatos pensou 2 vezes: meu emprego está em risco. Teve uma ideia: vou colocar um bandido de carteirinha ao lado dele e mandar eles escolher. Não é possível que eles não escolham
esse tal de Jesus e trouxe Barrabás. Disse: bom, eu vou soltar um dos dois, vocês escolhem quem vocês querem que eu solte. Pilatos, crente, disse: agora eu peguei eles vão ter que soltar Jesus. Eles disseram: solta Barrabás. E quando eles disseram: solta-nos Barrabás, Pilatos disse: e o que é que eu vou fazer de Jesus? Eles disseram: crucifica-o. Pilatos diz: hei de crucificar o vosso rei? Eles disseram: não temos rei senão César. Eles tinham vontade era de comer o fígado de César. Mas nessa hora todo mundo virou romano. César é o nosso ídolo, não temos rei a não ser César. Pilatos viu que não tinha jeito, entregou Jesus nas mãos dos soldados da guarda pretoriana. Os soldados estavam acostumados a preparar os condenados para serem crucificados. Mas naquele dia eles só tinham 3 condenados. Flávio Joséfo diz que teve dia de terem 1000 crucificações. O Monte das Oliveiras foi devastado para produzir cruzes. Pilatos era extremamente cruel. Mas naquele dia eram só 3. Então os soldados julgaram que dava tempo, eles brincaram um pouco com os condenados. E pegaram Jesus Cristo, que se afirmava ser rei dos judeus. Fizeram uma coroa de espinhos e empurraram na sua fronte. Vestiram sobre ele um manto e colocaram na sua mão um caniço à guisa de cetro e começaram a debochar de Jesus. Eles se curvavam e diziam: salve o rei de Israel! E depois levantava a cabeça, batia em Jesus com o caniço e cuspiam em Jesus. Depois de zombarem, cansarem de zombar de Jesus, iniciaram a flagelação. Pegaram um chicote feito de tiras de couro, nas quais estavam amarradas pontas de osso e pedaços de metal, e começaram a surrar Jesus Cristo com aquele chicote. E a ideia era, a cada chicotada, arrancar uma cota de pele do condenado. Exageraram nos açoites, e Jesus Cristo ficou tão esfolado e perdeu tanto sangue, que não teve condições de levar a cruz nas costas até o Monte Gólgota, o lugar da crucificação. No caminho, Jesus Cristo cai, e eles chamam um homem que ia passando, chamado Simão, da cidade de Cirene, por isso chamado Simão Cirineu, e obrigam Simão Cirineu a levar a cruz de Jesus. Mas não se engane não foi bondade não, foi ruindade mesmo. É que a lei determinava que se o condenado não conseguisse levar a cruz até o lugar da crucificação, o soldado teria que puxar a espada e matá-lo de um só golpe. E para aqueles soldados não tinha graça nenhuma matar Jesus depressa. Eles queriam curtir a agonia de Jesus. Para eles só tinha graça se ele chegasse até a cruz. E é por isso que eles obrigam Simão Cirineu a levar a cruz de Jesus. Quando chegam no Monte Gólgota, que não tem nada a ver com os quadros que são pintados a respeito dele,
Geralmente os quadros retratam o Monte Gólgota distante, lá no horizonte. Nada disso. O Monte Gólgota ficava logo do lado de fora da porta de Damasco, logo depois do mercado, por onde todo mundo passava, porque a ideia da crucificação era chocar a população, para que ninguém se rebelasse contra Roma. Então o crucificado era colocado praticamente na via pública, para que todo mundo visse. Hoje é uma rodoviária, no lugar onde era o Monte Gólgota. Tem só uma parte dele, logo no centro. E um soldado pegou um cravo e com uma marreta prendeu a mão de Jesus ao madeiro. Pegou outro cravo e prendeu a outra mão ao madeiro. Pegou outro cravo e atravessou os pés de Jesus, prendeu ao madeiro. E então o madeiro foi colocado de pé no buraco que já havia sido feito antecipadamente. E a ideia é que o crucificado ficava ali morrendo por asfixia, por não conseguir mais respirar. É que o peso do corpo caía por causa da dor nos cravos. Ele não conseguia segurar o peso do corpo nos cravos das mãos e dos pés por causa da dor. E ele deixava que o corpo caísse. Mas chegava uma hora que ele tinha que fazer força nos cravos para puxar o corpo para cima, para poder respirar, para poder expandir o tórax. Mas quando a dor ficava insuportável, o corpo caía outra vez. E para respirar tinha que fazer força apesar da dor. E na luta entre a necessidade de respirar e a dor insuportável, quando a dor vencia, o condenado se deixava morrer. Essa é a história que está descrita na Bíblia, que aconteceu naquela sexta-feira à tarde. Jesus Cristo, entre dois bandidos, não fazia a menor diferença se fossem dois pastores, ou dois bispos, ou dois acólitos, ou duas beatas, ou dois juízes, ou duas mães de família, ou dois jovens, ou dois anciãos. De todo modo seriam dois pecadores. O que fazia diferença é que um deles conseguiu entender que aquele que estava na cruz do meio era o Senhor, era o próprio Deus. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe, esta é a história do que aconteceu em Jerusalém. Mas tem uma outra história que não foi escrita e da qual nós só podemos imaginar. É o que aconteceu no céu naquela sexta-feira. Sim, porque o Salmo 33, no verso 13, diz que Deus olha do céu e vê todos os filhos dos homens e lhes conhece todos os propósitos do coração. O que significa dizer que Deus
do céu estava olhando para Judas, na hora que Judas saiu para vender o seu mestre por 30 moedas de prata, o preço de um escravo vil, um escravo de última categoria. Deus do céu viu quando Judas, à frente dos enviados pelo sumo sacerdote, chegou ao Getsemane e com um beijo traiu e indicou Jesus Cristo. Deus viu quando Jesus foi levado à casa de Anás e depois à casa de Caifás, e ali foi interrogado, e ali foi esbofeteado, e ali foi cuspido. Deus do céu viu. Deus viu quando Jesus foi colocado perante Pilatos e foi preterido por Barrabás. Deus viu quando Jesus foi entregue aos soldados da guarda pretoriana e eles zombaram de Jesus Cristo, colocando nele uma coroa de espinho e na sua mão um caniço. Deus viu quando cada chicotada foi dada em Jesus Cristo e cada pedaço da sua pele foi arrancado. Deus viu e com certeza contou cada chibatada, viu o sangue escorrer. Deus viu quando Jesus caiu no meio do mercado, a caminho do Gólgota. Deus viu no momento em que o cravo atravessou a mão de Jesus, em que as marteladas iam sendo dadas. Deus viu. Mas não somente Deus viu, o céu viu. Miríades e miríades de anjos viram, querubins e serafins viram. Não foi feriado no céu, mas o céu parou. Aquele era o clímax da história entre o céu e a terra. Aquele era o momento principal do projeto de redenção da humanidade. E miríades de anjos olhavam para aquelas cenas e não conseguiam entender nada. Como é que o Verbo de Deus, como é que o Criador do mundo está sendo cuspido, açoitado, humilhado, julgado por uma turba de homens pequenos, miseráveis, pecadores, corruptos, invejosos? E eu fico imaginando aqueles anjos naquele frisson, olhando um para o outro. Qual é a hora que a gente vai descer? Qual é a hora que a gente vai descer para arrancar a cabeça daqueles miseráveis, para não deixar pedra sobre em Jerusalém? E eu imagino aqueles anjos agoniados, esperando ouvir a ordem, e olhava para o arcanjo Miguel, e o arcanjo Miguel fazia: calma, tem que esperar a ordem do Senhor. E ele olhava para Deus Pai, e Deus Pai não dava ordem. E quando chegou na hora dos açoites, eles pensaram: é agora. Olharam para o arcanjo Miguel olhou para Deus Pai. Deus Pai não disse nada. E chegou a hora do martelo e dos cravos, e eles pensaram: é agora. Mas Deus Pai não disse nada. E chegou a hora em que Jesus Cristo disse: Pai,
pai, por que me abandonaste? E eles imaginaram, é agora que o pai vai mostrar que não abandonou. Mas o pai não deu a ordem. Será que ele não se importava? Um dia ele disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ele era pai de verdade. Ele se importava. Você se importaria? Se fosse seu filho, você se importaria? Se fosse seu filho, você se importaria? Deus é que é o pai de verdade, nós somos só imitação de pai. Deus se importava e muito. Deus desejou e muito dar a ordem para que aquilo parasse, para que não houvesse cruz. Mas Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Se eu parar, quem vai morrer pelos meus pecados? Se eu parar, quem vai morrer pelos seus pecados, meu irmão? Se eu parar, quem vai morrer pelos seus pecados, meu irmão? Se Deus tivesse dado a ordem, estaríamos todos nós a caminho do inferno, porque os nossos pecados estariam grudados em nós, inexoravelmente. Foi por minha causa, foi por sua causa, foi por causa dos meus filhos, foi por causa dos teus filhos, foi por causa dos meus netos, por causa dos teus netos, que Deus engoliu o choro, engoliu a dor, e calou, e não deu a ordem. Sabe, há alguns anos atrás, eu comecei uma campanha de oração para que Deus abençoasse Beto, nosso filho mais velho, que é médico, e Débora, a nossa nora, que é juíza, e desse a eles a bênção de um filho. Já estavam casados há vários anos, mas não tinham filhos. E meu filho disse: papai, o exame que nós fizemos, não há a menor possibilidade de Débora engravidar, a não ser por fertilização in vitro. Eu disse: pois que seja, vamos orar. E fomos orar, e eles fizeram a fertilização, e ela ficou grávida, e nós estávamos felizes da vida. Mas numa quarta-feira, ela ligou para mim em Fortaleza, era dia de culto de oração, eu estava dirigindo o culto, e ela ligou chorando, desesperada, e disse: doutor, querem tirar o meu bebê, a gravidez implantou no lugar errado, está muito baixo, e eu estou tendo hemorragia, e o médico quer tirar o meu bebê. Eu disse: pois então vamos orar, Débora, para que Deus empurre esse bebê mais para cima. E era culto de oração, e eu pedi à igreja toda para fazermos um clamor, para que Deus empurrasse aquele bebê mais para cima. Mas Deus não empurrou. E no final do culto, quem me telefonou foi a mãe de Débora, e disse: doutor Carlos, pelo amor de Deus, fale com Débora. O médico disse que se ela tiver outra hemorragia, ela pode morrer, tem que interromper. E eu disse: passa o telefone para ela. Ela atendeu, e eu disse: Débora, eu não sei porquê, mas Deus vai ficar com esse bebê, mas nós vamos pedir a Ele que dê em dobro.
E ela interrompeu aquela gravidez. E eu fui para o chão de novo orar, pedindo a Deus que desse em dobro. E eu disse: meu Deus, não dê 3 não, que ela não tem juízo para administrar 3 não, mas dê 2. E faça o seguinte: dê logo um menino e uma menina, para resolver o problema, porque na casa de Débora só tinha filha, tudo era mulher, eram 4 mulheres, e lá em casa era tudo homem, 4 filhos homens. Eu digo: dê um menino e uma menina, que aí já fica empate, resolvido. E aí Débora ligou um dia e disse: doutor Carlos, estou grávida. Eu digo: eu sei. Eu disse: são 2. Ela disse: não sei disso ainda não. Eu disse: pois quando souber, diga. Aí depois, mais adiante, ela ligou e disse: doutor Carlos, são 2. Eu digo: eu sei, e é um menino e uma menina. Ela disse: eu não sei disso não. Eu disse: mas eu sei. E depois ela ligou e disse: doutor Carlos, é um menino e uma menina, e o nome vai ser Ana e Davi. E nós estávamos felicíssimos, compramos todo o enxoval. Mas um dia, entre o 5º e o 6º mês, Davi e Ana se apressaram e resolveram nascer. E ligaram para mim, eu fui às pressas, e o doutor disse: olha, a situação é muito difícil. Os bebês têm menos de 600 gramas. É prematuridade extrema, tanto de tempo como de peso. E eu disse: mas isso é problema de Deus, não é meu. Eu pedi a Deus 2, Deus me deu 2. Eu pedi um menino e uma menina, Ele me deu um menino e uma menina, e Ele vai segurar. Resolvemos comemorar. Como eram 2 comemorações. Primeiro foi um jantar na casa de Damião, que ele sabe fazer comidas. Depois nós fizemos um churrasco lá na fazenda. E quando estava no meio do churrasco, toca o telefone, era Beto. E Beto disse: papai, corra para aqui depressa, que Deus está levando o Davi. Eu entreguei a chave do carro a Sérgio, meu filho. Damião entrou no banco de trás, eu no banco da frente. Sérgio parece que não entendeu, em vez de dirigir, ia voando. E eu recitando os salmos, todos que eu sabia. Eu estava recitando os salmos para Damião ouvir atrás, porque na verdade o que eu estava conversando com Deus era outra coisa. Eu estava dizendo a Deus, eu digo: como é que o Senhor tem a ousadia de levar o filho do meu filho? Com que autoridade o Senhor está levando o filho do meu filho, que o Senhor me deu? E a resposta chegou quando a gente ia chegando em João Pessoa. Ele disse: com a autoridade de quem um dia entregou um filho por você, por seu filho e pelo filho do seu filho. E eu podia ter parado, eu podia ter dito basta, eu podia ter impedido a morte de meu filho, e não fiz isto por amor a você, a Beto e a Davi. Quando eu cheguei no hospital, Davi já havia morrido, e eu fui para o necrotério, e estava aquele pacotinho de gente em cima de uma pedra enorme. E eu achei aquilo tão chocante, esquisito, que peguei aquele bebezinho e fiquei com ele no braço, sem saber o que fazer, mas eu só não queria colocar naquela pedra. E lá para as tantas desce Débora e Beto do quarto, e ela chega, toma o bebê da minha mão, e ela e Beto juntos, abraçados, com o bebê nos braços, começou a cantar. E ela cantava dizendo assim: nenhum monte é tão alto,
nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Alto, tão alto, fundo, profundo, grande, tão grande, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem recebe o Salvador. Este foi o cântico que ela cantou para Davi e Ana durante os 6 meses que eles estiveram na sua barriga. E ela entendeu que era com este cântico que ela queria entregá-lo a Deus. Daí a alguns dias, Ana também se foi. E outra vez, Débora cantou. Não, ela não é louca. Ela apenas sabe, e não tem dúvida, do amor de Deus. E se Deus tem todo o poder, e se Deus está no controle de tudo, e se Deus tem todo o amor, não há nada, absolutamente nada, que nós devamos temer, mesmo que não sejamos capazes de entender. E aí depois Deus deu Maria Vitória, e Deus deu mais Sofia, e Deus achou que ainda estava pouco, e deu Mateus, sem fertilização, sem doutor e sem nada. Ele disse: eu vou dar para vocês ficarem sabendo que fui eu que dei todos eles. Sabe, querido, nunca, 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 nunca desconfie do amor de Deus por você. Não importa se a conta bancária estourou, não importa se perdeu o emprego, não importa se o câncer chegou, não importa se o filho morreu, nada, nada, nada. Se você quiser saber o quanto Deus te ama, não olhe para a conta bancária, nem para o emprego, nem para a saúde. Comece na porta da Fortaleza Antônia. Suba a escadaria de pedra do mercado de Jerusalém. Passe pela porta de Damasco. Vá até a rodoviária. Olhe para aquele monte. Procure ver as 3 cruzes. Olhe para a cruz do meio. E veja aquele homem flagelado, fazendo força para respirar, gemendo. E quando você escutar o seu gemido, escute, ele está falando, ele está dizendo: é desse jeito que eu te amo, é desse tanto que eu te quero, e nada, nada, nem ninguém vai me separar de você, porque eu te amo. Que Deus te abençoe. Amém.